Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, terceira fase, partida decisiva, ou melhor, a segunda partida. Tivemos nesta terça-feira, dia 21, duas partidas. O Bragantino venceu em casa o Souza por 3-0. Eu fiz aqui os palpites, né? Os meus palpites. E eu falei no meu palpite que o Bragantino venceria e seria classificado. E isso aconteceu. Também não era lá tão difícil você acertar esse resultado. Mas o outro jogo era mais complicado. O jogo entre Vasco da Gama e Fortaleza, que empataram o primeiro jogo, mano de campo do Fortaleza, segundo jogo aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Nos meus palpites, eu falei, e vou repetir o que eu falei. Para mim o time do Fortaleza era mais forte. É mais forte. Mas, jogando em casa, o Vasco tinha que mostrar sua força para a torcida, apesar de todos os problemas que o Vasco vem passando. E o Vasco vem passando por vários problemas. O Vasco é a primeira SAF aqui no Brasil a não dar certo, né? Aí isso aí, a gente sempre falou, SAF não é garantia que vai resolver os problemas. Não é. A SAF do Cruzeiro foi vendida, né? O Ronaldo comprou, fez um dinheiro, já vendeu, faz parte, é um negócio. O seu time vira um negócio. O seu time pode ter uns 20 donos, pô. Porque o cara comprou, fez um dinheiro, já dobrou o que investiu, já passa para outra, assim vai indo. Então, esse é um dos motivos que eu não gosto da SAF, tá? Então, o da SAF, do Ronaldo, né, do Cruzeiro, não é que não deu certo, ele vendeu, já assumiu outro. E a do Vasco, a princípio, é a primeira que não dá certo. Então já tem esse problema, né, da SAF. Tem a situação de que o Vasco está sem treinador. Ramon Dias foi mandado embora. O treinador que foi contratado nem assumiu, tá o interino. E terceiro, o Vasco, falando de futebol de campo, o Vasco é um time muito desorganizado. E continuou sendo desorganizado. E não é porque o Vasco passou, se classificou, que eu vou falar que foi maravilha. Não foi. O Vasco continuou um time desorganizado. Tá? Então, jogou um Vasco desorganizado, continuou desorganizado, mas com muita vontade. Muita vontade. Muita vontade. O time do Vasco teve muita vontade. Algumas vezes o time do Vasco foi superior ao Fortaleza por causa da vontade. E o Fortaleza, que na minha opinião tem um time melhor, continua tendo um time melhor, apesar de ter sido eliminado, mas que em alguns momentos a impressão que eu tive é que o Fortaleza cansou. Ou ficou com menos vontade do que o Vasco. Porém, nos meus palpites, eu tinha falado, o jogo vai para os pênaltis, e nos pênaltis, na minha opinião, ia vencer o Fortaleza. Tá? Bom, foi para os pênaltis. Mas eu errei quem ia vencer. Eu disse que era o Fortaleza e deu o Vasco. Porém, ao final do meu vídeo, eu disse, um dos jogos que poderemos ter a mudança do meu palpite era o jogo do Vasco. Porque eu falei, acho que vai para os pênaltis e dar Fortaleza. Porém, nada impede de ir para os pênaltis e dar Vasco. Porque é pênalti. Então, eu acertei o resultado. Empate. Só errei quem ia se classificar. Mas por que o Vasco se classificou? E aí, a gente vai falar sobre isso. Por que o Fortaleza não se classificou? A gente também vai falar sobre isso. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, que está feliz, e tem que estar feliz, tem que comemorar mesmo, a gente vai falar sobre isso. E para você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que está sendo eliminado precocemente. Porque o time do Fortaleza era para avançar um pouco mais. Tem time para avançar um pouco mais. Mas aí é um confronto do Fortaleza. O Fortaleza, apesar de, na minha opinião, ter um time melhor,
Mas pegou um Vasco da Gama que está tentando se arrumar, mas é uma das maiores torcidas do país, uma das camisas mais pesadas do país, que se tem que respeitar. Apesar de, às vezes, o elenco, os presidentes que passaram não respeitaram a camisa. Mas é uma camisa que tem que se respeitar, a do Vasco da Gama. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Deixa eu falar aqui algumas coisas primeiro. Vamos lá. Primeiramente, né? O Vasco da Gama, essa classificação do Vasco da Gama nos pênaltis, cara, é de suma importância. Bom, por que é de suma importância? Amigo, o Vasco está passando por um problema complicado, tá? Complicado. E aí o Vasco passando, primeiro que entra um dinheiro, né? Entra um dinheiro. O Vasco não pagou até agora o direito de imagem dos jogadores. A 77 que saiu não pagou, a associação não pagou. Então esse dinheiro vem aí para dar uma acalmada. E aí, o treinador que vai assumir, ele assume um time classificado, cara. Ele vai ter uma tranquilidade para poder trabalhar. Lógico, ele vai ter que trabalhar muito, e não é pouco, não. Ele vai ter que trabalhar muito e muito e muito e muito. Porém, você pegar um time que acabou de se classificar numa Copa do Brasil, que pode, de repente, colocar com esse dinheiro aí as contas em dia, já é legal. Já é legal. Então, para o Vasco foi muito importante pelo momento que o Vasco vive. Então, vamos aqui para o jogo. Antes de eu falar aqui as estatísticas, eu não vou fazer análise aqui, nunca fiz e nunca vou fazer, puxando o saco para um lado e puxando um saco para o outro. Não vou fazer. O que eu vou dizer agora é minha opinião, estou sendo franco. Vão me perguntar, Magalhães, por que o Fortaleza não ganhou? Por que o Fortaleza não se classificou? Cara, a minha visão, sendo curto e grosso, o Fortaleza não entendeu, na minha opinião, nem no primeiro e nem no segundo tempo, o Fortaleza entendeu que ele tinha muita facilidade para entrar no sistema defensivo do Vasco. A impressão que eu tive é que o Fortaleza não estava conseguindo assimilar que ele era muito superior e que se forçasse mais, ele ia causar mais problemas ao Vasco. Por quê? Porque o Vasco é um time desorganizado. O sistema defensivo do Vasco bate cabeça. O sistema de proteção do meio-campo do Vasco não estava marcando ninguém. Então, na minha opinião, a principal situação do Fortaleza não ter vencido, não é nos pênaltis não, é o Fortaleza não ter vencido no tempo normal, foi o fato do Fortaleza, na minha opinião, não ter entendido que ele era superior ao Vasco. Que o Vasco é um time bagunçado. Eu não estou desmerecendo a vitória do Vasco. A classificação do Vasco, melhor dizendo. Mas o time do Vasco é um time bagunçado, aonde teve muita vontade. O que o Vasco talvez possa ter tido mais do que o Fortaleza foi vontade. Mas para mim o Fortaleza não se classificou porque o Fortaleza não conseguiu a leitura do jogo, além do Fortaleza ter desperdiçado muitos gols, muitas oportunidades. Então, para mim, o Fortaleza não se classificou porque, primeiro, desperdiçou muitas oportunidades.
E segundo, não tem ordem do que é mais importante. E segundo, que o Fortaleza não entendeu os momentos do jogo e não entendeu que o Vasco era desorganizado e que o Fortaleza entrava com muita facilidade. E o Vasco da Gama? Por que o Vasco da Gama se classificou? Tirando os pênaltis ali, que a gente vai chegar nos pênaltis. A situação é essa. O Vasco da Gama era um time desorganizado. E foi desorganizado até o final. Até o final foi desorganizado. Só que essa desorganização acabou sendo compensado pela vontade, uma vontade extrema. E em alguns momentos, a impressão que eu tive é que fisicamente o Vasco era melhor. O Vasco era melhor em alguns momentos. Então o Vasco conseguiu a classificação, muito na vontade, que não pode reclamar, o time teve vontade. Talvez a leitura que todo mundo fez do jogo talvez tenha sido errada. Por quê? Porque quando o treinador do Vasco faz as primeiras mudanças, faz as duas primeiras mudanças, a torcida dá uma sonora vaia e chama o interino de burro. A torcida vaia e chama ele de burro. Porra. E com a mudança, o Vasco consegue virar o jogo. Então o interino estava enxergando o jogo e a torcida e o restante que estava comentando não estava conseguindo enxergar o mesmo jogo. Ele estava enxergando o jogo de dentro do campo. Então isso também fez o Vasco fazer a leitura e se classificar. Bom, então vamos aqui para o jogo. Você pega número de chute. O Vasco deu 10, o Fortaleza deu 12. O Vasco acertou 4 chutes em direção ao gol. 4. Entrou 3. Na verdade, um foi de pênalti. E o Fortaleza, 8. O Fortaleza dá 12 chutes. 8 em direção ao gol. Excelente. Porra. Mas o Fortaleza teve chances claras de matar o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo. Aí você pega posse de bola, 52 para Fortaleza, 48 para o Vasco. Precisão nos passes, os dois acima de 80%. Então legal. Faltas, o Fortaleza só fez 6. O Vasco 12. Cartões amarelos, nenhum do Fortaleza e 3 para o Vasco. Vermelho, nenhum impedimento, e 5 para o Fortaleza, 2 para o Vasco. Escanteios, 10 escanteios para o Fortaleza, 4 escanteios para o Vasco. Se você pegar os números, você vai falar, o Fortaleza foi melhor do que o Vasco. Sim, o Fortaleza foi melhor. Mas onde é que o Fortaleza pecou? Pecou em não ler corretamente o jogo, em ter perdido muitos gols e ter falhado defensivamente. O Vasco não perdeu tantos gols assim, porque em direção ao gol só foram 4 chutes, acabou fazendo 3 gols. Mas a defesa falhou. O sistema defensivo falhou. Por quê? Porque o time do Vasco é um time bagunçado. E aí, a gente vai pro primeiro tempo. O que o Vasco fez no primeiro tempo? Só o gol. Só o gol. Que acabou fazendo o gol num pênalti em cima do Marinho, né? Que o Marinho fez. O Fortaleza abre o placar com o Marinho numa falha do goleiro do Vasco. E logo na sequência, né, tem o pênalti do Marinho. É uma bola jogada do lado direito para o lado esquerdo, aonde o Marinho tenta cortar ela com o peito. E a bola bate na mão dele. Eu, particularmente, eu achei, essa é a sua opinião, não estou aqui para julgar, mas poderia. Tá? A imagem que eu vi da televisão, para mim, não é uma imagem conclusiva. Por quê?
Porque tinha que ter uma imagem de frente. Porque a imagem que aparece, você olhando assim, a impressão que se dá é que a bola bate direto na mão do Marinho. Mas eu fiquei também com a sensação que a bola bateu no peito e correu para o braço. Tá? Por isso que tinha que ter uma imagem de frente. Tinha que ter uma imagem de frente. Porque essa imagem de frente ia me dizer claramente se a bola bateu na mão ou bateu no peito e rolou para a mão. Tá? Se a bola bateu na mão direto, como estava mostrando pela imagem de trás, foi pênalti. Agora, se a bola bate no peito e rola, para mim não era pênalti. Porém, como eu só vi a imagem de um ângulo, essa do ângulo parece sim que foi pênalti. Mas eu fiquei na dúvida. Como eu fiquei na dúvida num outro lance. Tá? Então, a única coisa que o Vasco fez no primeiro tempo foi correr, ter muita disposição e ter feito o gol de pênalti. Porque o Vasco não atacou, o Vasco não fez nada, o Vasco não conseguia criativo. O Paê não participou do jogo. O Fortaleza dominou o primeiro tempo por completo, fez o primeiro gol e o Vasco poderia ter saído no primeiro tempo perdendo tranquilamente nos 3-1 se o Fortaleza não errasse tantas vezes no último passe em finalização. O Fortaleza poderia ter virado o primeiro tempo 2-3-1, porque o Fortaleza foi superior, e na minha opinião, muito superior ao Vasco. Mas o Vasco com muita vontade, só que muito desorganizado. O Fortaleza marcava melhor, marcava alto, conseguia construir, chegava com facilidade à frente. E o Vasco muito na vontade. Muito na vontade. Vai para o segundo tempo. Segundo tempo, começa exatamente igual o primeiro. O Fortaleza perde um gol logo de cara. E aí, na desorganização, o Lucero faz o segundo gol. Vem com muita tranquilidade, joga a bola entre as pernas do Maicon. O Maicon fica perdido, depois toma outro drible. E a bola, acho que é chutada, tocada, o Lucero vai lá e faz o gol. Aí ficou a situação da marcação da linha de impedimento, tá? Aonde o VAR marcou o gol. Se você acompanhar, meu amigo torcedor, tanto de Vasco quanto do Fortaleza, você vai ver que na Europa a marcação da linha de impedimento é uma marcação pré-estabelecida. A marcação de impedimento, o VAR lá também erra, tá? Mas erra muito menos. Só que é muito mais rápido. Por quê? Eles já tem tipo um pré-alinhamento. E a forma como se marca o impedimento é completamente diferente do que faz aqui no Brasil. Tá? Completamente diferente. A margem de erro do VAR lá, em relação ao impedimento, é muito pouca. Essa forma como se faz a linha de impedimento aqui no Brasil, a margem de erro, na minha opinião, é bem maior. E pelo ângulo, tá? Eu tô falando, pelo ângulo que foi traçado as linhas, na minha visão, a linha foi traçada errada. Essa é só a minha opinião. Do jeito que foi traçada a linha, a impressão que eu tive é que a linha foi traçada errada. Ah, mas tem lá a métrica do jogador até a linha de fundo, pá, coisa e tal. Mas essa foi a sensação. Por quê? Porque também não tinha uma câmera do lado oposto. Se tem uma câmera do lado oposto, você vê as duas situações, um jogador por uma posição e outro pela outra, você teria uma certeza maior. E não tinha. Então, nem no lance do Marinho teve uma outra câmera e nem no lance do impedimento. Então, na minha opinião, tanto o lance do pênalti do Marinho quanto o lance do gol do Fortaleza, para mim, pairou dúvidas. E aí o Fortaleza faz 2-1. Só que, estranhamente, o Fortaleza faz 2-1 e o Fortaleza diminui a intensidade.
O Fortaleza parece que não entendeu o que estava acontecendo. Não é que só estava ganhando. O Fortaleza tinha facilidade de chegar até o gol. E aí, o Vasco não tinha outra alternativa. O Vasco, taticamente, é um time bagunçado, um time desorganizado. O Vasco foi na vontade. Não tinha outra situação. Foi na vontade. E aí, na vontade, o Lucas Piton, acho que foi até num. Não, o Lucas Piton fez o terceiro. O segundo gol foi do Veguete. Veguete, que fez o primeiro de pênalti e faz o segundo. Num contra-ataque muito bem organizado e muito bem acelerado pelo Adson, né? Aonde o goleiro do Vasco já tinha falhado num gol e agora o goleiro do Fortaleza falha. Frangaço do goleiro do Fortaleza. Frangaço. Então, por que o Fortaleza perdeu, foi eliminado? Também por causa de um frangaço do seu goleiro. Frangaço. Ali não tem como. Não. Foi frangaço. E aí, o Vasco empata com o Veguete num grande contra-ataque, onde o sistema defensivo do Fortaleza se perdeu, deixou uma brecha. Alguém tinha que ter matado o lance, ninguém matou. E aí, o Vasco aproveitou com muita vontade ali, com qualidade, faz o segundo gol. E aí, passa-se uns 10 minutos, o Vasco cresce. Nesse momento, a impressão que eu tive é que o Vasco fisicamente era superior ao Fortaleza. O Fortaleza parece que sentiu o gol. E aí, para lembrar, o frangaço foi no gol do Piton, tá? Do Lucas Piton. No gol do Veguete, segundo gol, não foi frango não, tá? Ele não teve culpa, pô. O cara cruzou a bola, passou por todo mundo, o Veguete cabeceou sozinho. O terceiro gol, sim, foi um frangaço. O terceiro gol foi um frangaço do goleiro do Fortaleza. Frangaço. Tá? Então, um dos motivos que o Fortaleza acabou sendo eliminado foi esse frangaço do goleiro no terceiro gol do Vasco da Gama. E aí, o Vojvoda faz algumas alterações, tira zagueiro, puxa o volante para trás. O Vasco diminui a intensidade para tentar segurar o resultado, só que o Vasco não consegue segurar. Por quê? Porque o Vasco é um time bagunçado, desorganizado. O Fortaleza volta a crescer, é mais organizado, e aí o garoto que tinha entrado faz um bom chute de fora da área, faz o terceiro gol de empate, e por pouco o Moisés não faz o quarto. O Jardim foi lá, com a pontinha do dedo, conseguiu tirar, porque por pouco o Moisés não faz o gol. Nesse caso, não foi gol perdido. Foi uma boa defesa, uma grande defesa do jogador do Vasco. E aí termina 3-3. O 3-3 foi por quê? Foi porque as defesas falharam demais, os dois goleiros tiveram falhas, porque o Fortaleza taticamente era superior, porém perdeu muitas oportunidades. O Vasco, apesar da desorganização, tinha muita vontade. Aí você bota isso tudo num pacote, acabou dando 3-3. Vai para os pênaltis. E aí a gente vai resumir. Por que o Fortaleza foi eliminado nos pênaltis e o Vasco venceu nos pênaltis? Todos os pênaltis batidos, nenhum dos jogadores telegrafaram aonde ia bater. Nenhum jogador do Vasco telegrafou aonde ia bater. O tanto que os goleiros não acertaram o canto. Os goleiros nem do Vasco e nem do Fortaleza acertou o canto. Com exceção do último pênalti.
do Fortaleza. O único jogador que fotografou, telegrafou aonde ia bater, foi justamente o último jogador do Fortaleza, que foi o Kevin. Ele se posicionou porque como é que você telegrafa onde você vai bater? Não precisa você olhar, não precisa você ficar olhando para o canto. A maneira como você coloca o teu corpo, fica claro que você só dá para bater para um lado. Isso aí, quem joga bola sabe disso. Dependendo de como você posiciona o seu corpo para bater o pênalti, você só vai ter uma opção para bater para um lado ou para o outro. Você não vai conseguir mudar a trajetória no meio do caminho. E foi isso que o Kevin fez. O Kevin telegrafou aonde ia bater da maneira que ele posiciona o corpo. O tanto que o Jardim, ele pula para o lado, mas saltando para frente. Ele não pula só para o lado. Ele pula para frente e estica o braço. Porque ele sabia que a bola ia no seu lado direito. Por quê? Ele, inclusive, se antecipou. Se eu não estiver enganado, ele pulou até primeiro do que a batida. Ou, se ele não pulou primeiro, ele pulou junto com a batida. Na hora que ele bate, ele pula. Exatamente no mesmo tempo. Porque foi telegrafado o canto que ia bater. E aí, um grande goleiro tem essas situações, tem uma grande explosão. Pegou o pênalti e classificou o Vasco. Classificação injusta? Óbvio que não. Óbvio que não. Apesar do Vasco ser mais desorganizado, mas o Vasco foi mais assertivo. E o Fortaleza, apesar de ser mais organizado, ter criado mais, poderia ter vencido o jogo no tempo normal. Mas o seu goleiro falhou, seu sistema defensivo falhou e o último pênalti, infelizmente, o jogador telegrafou o canto e acabou perdendo o último pênalti. Ah, Magalhães, será que não era para ter botado um outro jogador para bater, a não ser esse garoto? Porra, cara. Sei, se botasse ele como primeiro, como último, como do meio, acho que ele ia bater do mesmo jeito, lógico. Bater o último pênalti igual ele bateu, uma responsabilidade do cacete. Tá? Uma responsabilidade do cacete. Até falam que o último pênalti, quem tem que bater é o presidente. Talvez se tivesse um cara ali com mais experiência, tá? Talvez se fosse o Pikachu ali, o último, né? Poderia ser, mas aí se ele batesse no meio tivesse perdido. Mas talvez sim, se tivesse colocado um cara mais experiente ali para bater. Mas quem seria? O Felipe Anderson que estava ali? Poderia ser. Ele poderia ter atido pênalti, né? Não sei, cara. Poderia ser o Felipe Anderson, poderia bater ali. O Marinho tinha saído. O Tite tinha saído também. Cara, o Breno Lopes tinha saído também. Tinha o Tinga, né? Mas aí entre o Tinga e o Kevin, talvez ali na qualidade, o Kevin, né? Mas não dá pra crucificar o garoto e nem crucificar o treinador que escolheu ele como último pra bater. Faz parte e é mérito do goleiro. Então, Vasco da Gama classificado para a próxima fase, que é as oitavas de final, e o Fortaleza fica precocemente pelo meio do caminho. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!